aleikum. A gente vai estar respondendo umas perguntas que nos foram enviadas, né? E eu já agradeço todo mundo que está entrando, todo mundo que está já compartilhando a live, né? Dando seu oi, dizendo que Fabiola, obrigada, seja bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Feliz de ver a Fabiola, a irmã Fabiola aqui. Mas o motivo da gente estar fazendo essa live hoje é para responder algumas perguntas que nos chegaram e as pessoas estão esperando resposta e pedindo, se possível, a gente, se possível, a gente viesse responder. Então, o assunto é ligado à família e eu queria deixar de início uma fala maravilhosa do nosso profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, que ele diz assim: se casa com uma mulher por uma das 4 razões: sua riqueza, seu status, sua beleza e sua devoção religiosa, case-se com a que tem devoção religiosa. E a pergunta foi baseada em termos sobre casamento, né? Sobre gerar filhos nesse casamento, e eu vou tentar ser bem sucinta para falar sobre isso, tá? Casamento no Islã, gente, não é nada complicado. Casamento no Islã é uma coisa muito maravilhosa, né? Na verdade, a família no Islã é uma coisa muito maravilhosa. A família no Islã é uma bênção muito grande. E a gente tem que saber entender que eu vou começar falando a partir da minha experiência, tá? Porque eu acho que não vai ter melhor forma de eu responder isso do que falando por mim até aqui, né? Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente decide que quer casar no Islã, e o que eu já falei, o casamento no Islã é uma bênção, né? Mas quando a gente decide no Islã que quer casar, e quando alguém te acessa, ou ao contrário, quando você acessa alguém, né? Você tem que saber que a gente tem que ser muito claro, né? Quando acaba aquele período de conhecer, de saber, assim, um do outro, a gente tem que ser muito claro quando a gente resolve dizer que a gente vai contrair uma vida a 2 com essa pessoa, né? Porque, na verdade, esse termo vida a 2 é muito bonito, mas acaba que se torna a vida meio que a um só mesmo, né? Então, eu queria dizer que quando você conhece alguém, tem coisas lá no princípio que a gente deve colocar em prática, né? Como, por exemplo, uma coisa que o Islã dá à mulher e não é um presente, não é misericórdia, não é uma atitude de vou fazer porque eu sou bonzinho, não. A gente tem direito a uma coisa chamada dote, né? E às vezes a mulher não percebe, né, ou não se percebe no seu lugar de respeito dado pelo Islã, né? E às vezes a gente deixa passar determinadas coisas que, se você deixar passar lá no princípio, depois se torna muito complicado de você reivindicar, tá? Então não troque seus direitos do princípio por coisas que até falam um pouco, deprimem a sua própria pessoa, né? Então o dote tem que ser conversado, o dote tem que ser falado. Lógico que ele não é uma mudança de vida, né? Lógico que o dote, ele não é algo que vá lá nas alturas e a pessoa não consiga alcançar, mas você tem direito ao dote e o dote tem que ser pago, tá? Evite, mulher, coisas como: mas se ele me der uma baia eu fico feliz. Menina, né? Se ele me der um vidro de perfume já tá ótimo. Menina, né? Não, né? Não mesmo. A baia, o vidro de perfume, ele pode te dar de presente, né? Dote é outra coisa, tá bom? Então, assim, qual a importância do dote, né? O que me foi perguntado a importância do dote fala de uma forma dele te deixar estável nessa relação, né? Mas se ele não é capaz de cumprir com isso, dificilmente ele será capaz de cumprir com muitas outras coisas. Então é meio que quase que um teste, né? Para ter essa mulher maravilhosa que você é.
volto a dizer, não é mudança de vida, não é para jogar uma situação lá em cima que fique inalcançável, inatingível, mas não é para abrir mão dos seus direitos. Quando nós, mulheres muçulmanas, abrimos mão dos nossos direitos no início, no fim a gente chega de um modo muito terrível, muito triste. Bom, o que eu tinha para falar sobre isso? Quando a pergunta vai sobre filhos e etc, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um. Quando eu conheci meu esposo, todo mundo sabe que a gente tem uma diferença de idade bem extensa. Mas assim, quando eu conheci meu esposo, não foi olho no olho. Ele também me conheceu pela internet. Então eu acho que a gente meio que colocar aquela ideia de que todo relacionamento pela internet é mentiroso, é ruim, né? Que a pessoa é ruim, isso aí é mentira. Né? Então você pode sim conhecer alguém pela internet, né? Mas que seja alguém de caráter. Mas após o momento, o que você faz, o que eu faço, onde você mora, onde eu moro, aquela coisa toda, ele chegou à conclusão que ele queria casar. Então, meninas, mas quando nós chegamos à conclusão que nós queríamos casar, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que falar sério sobre alguns assuntos, né? Por exemplo, filhos, né? Eu falei que a gente tem uma diferença de idade, né? Então ele me perguntou: você pode ter filhos? Você quer ter filhos, né? E ele foi claro, né? Eu tenho o desejo de ter filhos, né? Ter filhos para mim era uma bênção, né? E eu queria ter um filho, né? Mais um filho. Então nós fizemos aquilo ali acontecer desde o princípio, como um acordo dos dois, né? É algo que os dois queriam, né? Filhos no Islã é uma bênção, né? Então a pergunta que me chegou foi assim, né? Um homem casa e vive bem, pode ficar irado com a possibilidade dela ficar grávida, né? Quando você casa, quando qualquer mulher casa, né? Dificilmente ela não tem o sonho de ter filhos, né? Dificilmente a gente encontra um homem que não quer ser pai, né? Então ele não pode ficar irado, se ele é um muçulmano, com a possibilidade de você ficar grávida, né? Agora, gente, o que eu falei lá no princípio, eu vou usar a minha própria história, tá? Conversem as coisas no princípio, quando vocês conhecerem as pessoas, que é para não ter frustração depois, né? Mas no Islã é uma bênção ter filhos, e é mesmo. E é mesmo. A criança, ela traz uma vida, a criança, ela traz uma paz, a criança, ela traz uma renovação para esse casal, para essa família, sem igual. Eu acho que se nós pegarmos qualquer irmã que foi mãe, né, qualquer irmão que foi pai, ele não consegue conceber a vida dele sem esse filho mais, né? A gente passa a viver em estado de gratidão eterna, e não consegue entender como é que a gente vai viver mais sem aquela carinha tão pequenininha, tão, sabe, todos os dias conosco. Mas como eu falei no princípio, para que nós não tenhamos problemas, converse sobre isso com a pessoa. Eu vou dizer, eu vou usar a minha experiência, porque eu acho que quando a gente fala da nossa experiência, a gente está falando de algo vivo, tá? Vou falar de novo, eu tenho uma diferença de idade com meu esposo, mas eu não me deixei colocar numa posição, sabe, como se eu estivesse esperando qualquer coisa. Não. Ele teve que me respeitar e eu tive que respeitá-lo também. Então, um casamento, para gerar filhos, tem que ter respeito, gente. Sabe? Aí vem aqui, né? Exemplo, ele alega que ela tem 40 anos, velha, não quer filhos. Menina, né? Não mesmo. Eu fui mãe agora, né? E eu fui mãe aos 43 anos. Não estou velha. Não estou velha. Então, quando um homem, ele olha para uma mulher... Lembra que eu falei do hadith no princípio? Olha o barulhinho dele. Lembra que eu falei do hadith no princípio, que o profeta ensinou? Escolha a religiosa. Eu quero te dar um conselho também. Escolha o religioso, mas um religioso que viva a religião. Eu estou sempre falando isso. Porque a gente diz assim, eu quero casar. E a pessoa, na hora de buscar uma esposa para contrair o matrimônio, ele é muito habilidoso em escolher aquela que parece que vai ser a mais promissora e que vai dar menos trabalho para ele.
Mas será que ele também vem com esse mesmo sentimento de não te dar trabalho, de não te fazer chorar, de não te deixar sozinha? Porque estar casada, estar sozinha também acontece. Ter uma pessoa dentro de casa e não ter ninguém também acontece. Então não deixe que isso aconteça com você. Do princípio, eu vou voltar a usar a minha própria experiência. Converse desde o princípio. Ah, mas isso não me agrada em termos de nós vivermos juntos. Então fale no princípio. Diga no princípio, eu quero ser mãe. Eu já vou fazer 40 anos, mas é o meu sonho. Eu quero ser mãe. Você quer ser pai? Então nós precisamos conversar sobre isso. Não existe um homem dizer é responsabilidade sua, né? É responsabilidade dos dois, não é verdade? Hoje em dia nós temos métodos para os dois, né? Então, minha irmã, não aceite essa fala de que é responsabilidade sua evitar o filho, de que você tem que isso, você tem que isso, você tem que ter responsabilidade com o seu corpo. Porque a maternidade é linda, a maternidade é um período único, mas é um período que traz muito sofrimento também, né? Os hormônios ficam completamente desregulados, seu corpo já não tem mais, você já não tem domínio sobre o seu corpo, ele é agora morada de uma outra pessoinha. Depois que você for mãe, você entra num período que também não é fácil, principalmente se você tiver que passar sozinha. Então eu vou dizer assim, se você tiver que ser mãe, seja mãe de um homem que seja realmente um muçulmano decente. Me perdoe a palavra, mas eu acho que ela é a que mais cabe aqui nesse momento, né? Eu já disse, não contraia casamento com pessoas que não se aproximam daquilo que está escrito no Alcorão. Ah, todo mundo tem falha. Eu já disse que isso está virando uma desculpa muito grande no nosso meio, né? Verifique, gente, faz uma pesquisa, procura saber quem é, sabe? Vai atrás, faz... Meu esposo, eu morava no Rio e meu esposo era daqui de São Paulo. E meu esposo, ele veio, ele me trouxe a São Paulo e ele me levou em todos os lugares que ele ia. Todos. Então, assim, não tinha uma pessoa que meu esposo lidasse que eu não conhecesse. E o que eu aprendi com isso? O que eu vi na vida do Nasser Ali? Ele não tinha que esconder. Né? Ele não tinha que esconder. Ele podia me levar em todos os lugares que ele frequentava, em todos os lugares que ele estava, na mesquita que ele frequentava, e ele frequentava uma mesquita. Mas, não é só conversar com uma pessoa e ele dizer, eu sou da mesquita X, e ele vai lá, ele frequenta lá. Se você procurar saber do nome dele lá, alguém sabe, faz noção quem é essa pessoa? Então, meu irmão, se você vai casar, pelo amor de Deus, valorize-se. Nós já fizemos um vídeo sobre isso e eu vou usar o termo de novo. Valorize-se, porque gerar é lindo. Eu acabei de sair agora, ainda tô vivendo essa coisa de 9 meses de maternidade, coisa linda. Ontem ele fez 9 meses, a gente ficou aqui gritando, 9 meses, 9 meses. Mas, gente, dá trabalho. Tem hora que você senta e chora, porque você é todo dessa criança, sabe? Muda os seus horários, muda a sua vida, muda tudo. E não é fácil ter que viver isso sozinha. Então, antes de ser mãe, verifique quem você está escolhendo para ser o pai de seu filho. Isso sim é responsabilidade sua. Isso sim faz parte do papel da mulher. Não dá para gerar uma criança de uma pessoa que não tem responsabilidade com você. Porque se ele não tem sentimentos pela mãe, como é que ele vai nutrir sentimentos pelo filho? Não é uma coisa desassociada da outra. A gente sabe que grande parte das pessoas que se divorciam em algum momento tem dificuldade de lidar com a criança por causa da dificuldade que ela tem em lidar com o ex-marido ou com a ex-mulher. E o filho sofre, vai por mim, sofre muito nisso. Então aí é sua responsabilidade. Você tem que saber, volto a dizer, lá no princípio, o que é que você tratou. O Islã, ele fala muito de palavra. A gente não é papel, a gente é palavra. O que você tratou com essa pessoa no princípio? Eu quero ser mãe? Como é que nós vamos fazer para viver? Onde é que nós vamos morar? Como é que nós vamos nos frequentar? Quem é que vai frequentar a nossa casa? Olha, eu não gosto que a pessoa entre na minha casa e faça isso, isso e isso. Não gosto que a pessoa entre na minha casa e faça aquilo. Gente, tudo isso tem que ser falado no princípio, sabe? Quando decidiu, vamos casar, por favor,
decidam usar de sinceridade. O Islã, diferente de algumas outras situações, não funciona na emoção, né? Nosso amado profeta Muhammad, que a paz e os bens estejam sobre ele, sempre disse isso. O Islã não funciona na emoção. Uma pessoa foi casar uma vez e disse que queria casar, e o profeta Muhammad disse: você não tem nada para dar para ela, nem um anel que seja de lata. O profeta Muhammad estava dizendo: olha, se você quer casar com ela, deve haver algo que você possa fazer por ela desde já. Então, gente, por favor, né? Por favor, eu tô tentando correr, ser sucinta aqui. Se eu estiver falando bobagem, alguém pode... Mas eu fico muito preocupada com todas as minhas irmãs muçulmanas, porque o sofrimento no casamento, ele é um sofrimento muito grande. E quando ele se estende para a geração de filhos, é trauma que vem seguido aí, né? E além desse trauma, é uma geração debaixo de um jugo muito pesado, debaixo de falta de amor, debaixo de falta de compreensão, debaixo de perdão, sabe? Coisas que uma família tem que ter, né? Uma vez eu tava passeando aqui pelos lados da Paulista com meu esposo e a gente viu um quadrinho, custava baratinho, assim, de 10, 15 reais, mas um quadrinho que pra mim é maravilhoso e a gente tem ele em casa, né? E esse quadrinho diz assim, ó: nesta casa nós somos uma família, né? Aqui nós nos perdoamos, aqui nós rimos, aqui nós damos segundas oportunidades, né? Vou tentar pegar ele ali para mostrar para vocês. E isso para mim virou uma ordem para nós aqui em casa, né? Eu não sei se dá para ver, ó, mas ele aqui, ó: nesta casa somos verdadeiros, né? Pedimos desculpas, né? Deixa eu tentar ler aqui. Nos divertimos, damos segundas oportunidades, damos abraços, perdoamos, rimos alto, somos bem pacientes, amamos, somos uma família, né? Eu aconselho que você tenha coisas assim na sua casa, muito bacana. Mas, gente, por favor, né? Sobre casamento, tudo deve ser decidido no princípio, sem emoção, né? Mas ele falou, hoje ele chegou e me deu bom dia, né? E me chamou de Habiba, e algodão doce, e maçã do amor, e puxa, eu nunca fui tratada assim. Menos, bem menos, quase nada. A obrigação dele é te tratar assim todos os dias. E é claro, gente, que um casamento saudável também passa por dificuldades, tá? E esse momento de dificuldade é justamente onde a gente vai conseguir tornar mais forte, sabe? Essa questão do meu amor, vida, me perdoa, ou eu realmente não estava bem, ou de repente vai voltar e vai dizer: olha, eu pensei bem, talvez eu tenha usado aquela palavra, eu falei com esse entendimento, suou com o outro, você entendeu com o outro e deu um problema maior, mas nós dois podemos ser maior do que isso. É isso que um filho precisa ver, né? Sobre essa questão, de novo, por favor, não existe mulher velha, tá? Vamos parar com isso. Vocês, meninos, que procuram mulheres com mais de 25, né, para casar, fiquem sabendo que vocês precisam ter experiência, sabe? Fiquem sabendo que vocês precisam ter mais resiliência junto com vocês e que vocês precisam ter alguma experiência de vida, porque uma mulher com 40 anos tem experiência de vida, sabe? Então a visão dela da vida é muito diferente, sabe? A visão dela de vida, de resolver as situações, de como se comportar diante das situações é diferente. Então, se você não quer uma mulher que tenha experiências de vida, que tenha uma forma de olhar as situações de outra forma, procura alguém da sua idade, né? Ou novo como você, ou mais velho como você, tá? Mas não entra nessa de dizer a mulher é velha, porque não existe mulher velha. Todas nós, inclusive o homem, gente, né? Nós temos períodos de vida, um ciclo de vida que segue, sabe? Então não existe, eu era novinho, agora eu sou velha. Por favor, você é uma pessoa, você é uma mulher linda. Eu quero dizer isso pra você, não quero citar nome, mas eu quero que, inshallah, você entenda isso. Você é uma mulher linda, você é uma mulher digna, você é uma mulher incrível, você é lutadora, você é batalhadora, você é uma mulher que busca todos os meios, você é uma mulher, como o profeta Muhammad disse lá no hadith, lá no dito dele no princípio, religiosa, você leva a sua religião a sério. Não se diminua e não permita que ninguém diminua você. Pra cima, é assim que você tem que andar, de cabeça erguida. E eu tô sempre dizendo isso:
Não permita que ninguém venha caminhar com você e te fazendo andar de cabeça baixa, te fazendo sentir um jugo pesado desnecessário. Por favor, case com alguém que faça evoluir a sua autoestima. Alguém que olhe para você de manhã e diga, Mashallah, Allah arrebentando o negócio, né? Allah me abençoou, por favor. Essa é a sua responsabilidade. Porque quando a gente se ama, porque quando a gente se respeita, meninas, a gente tem que fazer isso. Com 40, com 50, com 60, com 70, com 100, né? Nosso maior exemplo disso era Khadija. Khadija tinha essa diferença com o profeta Muhammad. Mas ela não bateu na porta e disse, olha, eu tô velha, sabe? Tô com mais de 40 e tô querendo casar, se por misericórdia. Não, senhora, ela mandou, ela foi lá, ela, sabe, procurou, mas ela se impôs. Ela mostrou que ela era uma mulher, ela mostrou que era um ser humano, ela mostrou que ela era alguém que precisava ser respeitada. Então não tem essa dele dizer, alega que você tem 40 anos, é velha. Não, senhora, de jeito nenhum. Não, vou voltar a dizer, não permita casar ou ter na sua casa uma pessoa que não te coloca pra cima, por favor, né? Quando você diz todo mundo que casa, seja qual for a religião, tem a expectativa de ser respeitada dentro dos seus modos, culturas e vontades, né? E a gente tá caminhando pro final, gente, eu falo muito, né? Mas, então, sim, você tem razão. Todo mundo que se casa tem suas expectativas. Outra coisa importante é, né? De que país essa pessoa vem? O que a cultura dessa pessoa diz, né? Como é que eles vivem lá? Como é que a família interage lá, né? Como é que ele reage com as mulheres lá? Lá ele é um doce. Aqui ele é pegajoso. Aqui ele é difícil, né? Complicado isso, minha irmã. Ele tem que te respeitar, tá? Você é uma muçulmana, você cumpre com a sua religião, né? E a gente sabe que só tem um meio, né, de Allah permitir que as coisas difíceis aconteçam, né? Muitas vezes é um teste e muitas vezes é porque a gente não tá fazendo aquilo que deveria, como eu falei desde o princípio, né? Se a gente se permite contrair um matrimônio fora daquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ordena, você tá atraindo problemas para você. Então essa é a nossa responsabilidade, não atrair problemas, atrair bênção, né? Outra coisa, senha no celular, ninguém pode nem chegar perto. Para, né? Vamos parar. Por quê? Celular eu já falei, é uma bênção e às vezes é fonte de problema, né? Mas eu vou falar de novo a partir da minha experiência como mulher muçulmana casada com muçulmano. A partir do momento em que ele não pode tocar no meu celular e eu não posso tocar no celular dele, algum problema nós estamos tendo, né? Claro que algumas pessoas vão dizer, ah, mas é um aparelho dele ou é um aparelho dela. Mas qual o problema se a esposa olha? A religião não diz que ela é metade da sua religião? Olha o tamanho da responsabilidade dela na sua vida. O próprio profeta Muhammad diz que a mulher é metade gêmea do homem. Sabe o que é gêmea? Geralmente é aqueles que têm uma identidade muito parecida, né? Muito próxima. A minha questão com o celular é muito prático. Qual é o problema de pegar isso aqui? O que eu vou ver aqui? O que eu, como esposa, não posso ver? O que eu, como esposa, tem que ser escondido de mim? É claro, gente, que vamos falar também. Tem gente que é muito difícil, né? Tem gente que fica ali no celular como 007, não faz mais nada da vida, só pensando naquilo ali. Mas, gente, um casal tem que ter unidade. Eu vou repetir isso 20 milhões de vezes. Se eu não posso tocar no celular, significa que eu tô escondendo alguma coisa de alguém, né? Então, por favor, né? O problema não é nem às vezes o celular. O problema às vezes é aplicativo, né? Então eu queria deixar uma palavra, porque o Corão diz assim, né? Não sigais as pegadas de Satanás. E as pegadas de Satanás, às vezes, está lá dentro do casamento. Impressionante, né? Através desses aplicativos abençoados e maravilhosos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que tem problema com senha de celular ou problema com esse negócio de escreve e apaga. Deixa eu te dizer uma coisa.
Se você entrar de um modo bem pouco inteligente agora no YouTube, para cada 2 pessoas que te ensinam como escrever e apagar, como esconder uma mensagem, como ficar offline digitando sem ninguém veja, tem 10 ensinando a te ver online, enquanto você acha que está offline. Tem 20, querido, querida, ensinando como resgatar as mensagens que você achou que estavam todas apagadas. Sabe por quê? São pegadas de Satanás. E a gente deve começar a se preocupar muito com a habilidade de digitar e conversar tudo que você tem vontade por esses aplicativos. Porque você assina um termo logo no princípio e depois você não sabe para onde isso foi. Mas isso tudo está guardado em algum lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em período de nova ordem. E algum dia alguém vai lembrar da sua fraqueza e vai usá-la contra você. Vamos acordar para o matrimônio, para o casamento. Encontrou uma irmã? Ela é muçulmana, ela é cristã, ela é budista. Perfeito. Vamos lá entender quais são as bases dela de casamento. Vamos lá entender o que o livro sagrado dela diz que é o matrimônio. E vamos cumprir. Se não vai cumprir, eu tenho um outro vídeo lá no YouTube dizendo, não case. Né? Melhor coisa que você faz. Vai cumprir? Então vamos casar, alhamdulillah, vamos formar família, que o Islã diz que nós devemos formar família. Coisas devem ser conversadas no princípio, como? Quero ter filho? Não, acho que ainda não estamos no momento de ter filhos. Mas eu quero, você não quer, vamos chegar num acordo. Né? Como eu disse, essa pessoa, você às vezes acha que ela vive bem. Um casamento tem que ser passado a limpo todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que perguntar ao outro se ele realmente está feliz. E não é vergonha. Todos os dias a gente tem que perguntar para o outro se há algo que nós podemos fazer para melhorar. Sabe por quê? Porque é a nossa família. Porque é o lugar onde você está vendo. A gente está num período de pandemia e para onde você voltou? Não foi o colega do trabalho, né? Não foi para o outro lado, foi para casa. Nós tivemos que ficar em casa. Então é nesse ambiente que a gente tem que se perguntar todo dia, né? Aonde eu preciso te pedir perdão, aonde a gente não está conseguindo falar a mesma língua. Poxa vida, hoje aconteceu uma situação, eu vi que você ficou chateada, eu tô aqui pra gente se entender, eu não acho que eu errei. Gente, pedir perdão em família é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Se alegrar em família, ter paz em família, quando você tem paz na sua casa, você tem paz no seu trabalho, você tem paz em qualquer outro lugar. Mas, gente, tá aí a minha resposta, né? Tudo tem que ser decidido no princípio. Eu volto a dizer, quando eu conheci meu esposo, nós papeamos um pouquinho, mas ele me trouxe exatamente em São Paulo, me levou em todos os lugares que ele visitava e me fez conhecer todas as pessoas de quem ele era conhecido, até no trabalho, né? Então, busquem isso para a vida de vocês. Clareza desde o princípio. Filho é uma bênção e não existe mulher velha como não existem homens velhos. O que existem são seres humanos que alcançam maturidade e experiência de vida, que precisa ser colocado em prática e que precisa do respeito do outro quando ele estiver convivendo com você. Que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos abençoar. Eu espero que esse vídeo ajude e responda cada uma das perguntas que foi feita. Mas eu quero frisar aqui, né? Vive bem. Faça tudo para que você possa viver bem. Mas tudo no Islã começa no dia que ele te deu o primeiro salam aleikum. E se salam aleikum também não vai não, né? Porque o muçulmano dá salam aleikum, tá? Começa no primeiro dia, começa no primeiro salam aleikum. Começa como ele me fez para me conquistar, como ele fez para atrair a minha atenção, começa como ele fez para que eu acreditasse que ele era um muçulmano, né? Começa sabendo que ele tem oração na vida dele, porque um homem sem oração, ele não tem sustentação para suportar muita coisa, não. Começa sabendo que ele tem o Corão na vida dele, porque sem as palavras do livro sagrado, que orientação ele vai seguir? Do colega do trabalho, que tem uma vidinha ruim, a beça?
Que orientação ele vai seguir de uma pessoa totalmente alienada à fé, totalmente alienada a Deus, que diz e faz aquilo que ela acha que é bom, que ela pensa que é... Conselhos inúteis, né? Conselhos ouvidos prontos a gente acha um monte, mas conselhos inúteis também influenciam muito na família. Então eu vou falar de novo. Quer um casamento abençoado, irmã? Princípio. Desde o primeiro Salam Aleikum. Ele tem que te levar em todos os lugares. Ele tem que te apresentar todas as pessoas que ele conhece, com quem ele lida. Eu falei todas? Falei todas. Ele tem que te reafirmar na presença das pessoas. Ele tem que te respeitar diante de todos e longe de todos também, que é dentro de casa. Não case se essa pessoa te fizer viver sozinha. E todos os dias, pergunte ao outro: nós estamos realmente bem? Tá tudo bem? Meu esposo, ele tem uma habilidade, sabe? E eu acho muito incrível. Que é de pisar na porta de casa e dizer, tá tudo bem? E às vezes eu tô calada, às vezes eu fico bem quietinha, caladinha. E não tá acontecendo nada, mas ele pergunta 700 vezes, tá tudo bem mesmo? Tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que eu não sei, né? Ou eu fiz alguma coisa que eu não sei. Parece engraçado, mas é um momento de muita maturidade. E eu vou voltar a dizer, nós temos uma diferença de idade larga. Mas se não for assim, como é que essa diferença de idade vai conseguir ir à frente? Então, temos problemas? Todo casal tem, né? Todo casal tem. Mas o importante, eu digo sempre, não são as indiferenças, mas as semelhanças. O que nós podemos somar para fazer com que as diferenças se unam e nos levem mais adiante. Filho é uma bênção, mas ele também tem que ser decidido no princípio. Agora, esse filho já existe? Receba como uma bênção, porque ele é uma bênção. Esse filho chegou, abraça, Allah Subhanahu wa Ta'ala foi o que trouxe, é ele que vai fazer florescer essa criança. Ame, ame. Filho é um presente maravilhoso de Deus. A gestação é sobrenatural. O momento do parto, só a mulher sabe descrever como é maravilhoso. E depois, primeiro sorrisinho, cada choro, o momento que começa a querer andar, as pequenas pirracinhas, tudo é maravilhoso, tudo é muito importante. Tudo fala da construção do seu eu, tudo fala de uma cura interior, tudo fala de uma renovação de vida. Mas não esqueça que, quando o filho chegam grandes responsabilidades para a mulher também. E se ela tiver um esposo que seja um homem fiel, firme e religioso ao lado dela, ela vai conseguir viver esse momento de uma forma muito mais maravilhosa. E eu quero dizer, não é feia, não é feio, não é inferior, não. É alguém criado por Allah Subhanahu wa Ta'ala com uma história, e uma história de bênção, e uma história de paz. Tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende de com quem nós nos envolvemos, né? Tudo depende se a gente vai cumprir o versículo que diz os puros com os puros. Então, se você tem essa certeza no seu coração, não se deixe enrolar. Se o seu casamento está passando por um momento de dificuldade, né? Procure conversar com o seu esposo, procure conversar com a sua esposa. Não procure orientações de pessoas que às vezes têm o ouvido, mas não escuta e já sai logo falando outras coisas e já inflama aquele fogo, né? Não, isso não é sabedoria. Procure o chefe na cidade ou um casal de irmãos que você sabe que tem sabedoria e que consegue superar as dificuldades que vem no dia a dia. E ela não vem porque você está casado. A dificuldade vem para quem está solteiro também, né? Mas é aí que está a beleza da vida, né? São os testes. E Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, junto da dificuldade está a facilidade. Eu quero deixar esse vídeo, espero que tenha respondido, espero que ajude. Eu quero me deixar à disposição de qualquer irmã, ou mesmo de algum irmão que esteja precisando de falar, né? Meu esposo também pode responder.
e que a Laço Natal, nessas últimas 10 noites que vão chegar, faça com que a sua mão alcance a mão da sua esposa, a mão do seu esposo, e que vocês busquem junto o perdão e a misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, não só hoje, como sempre.